E se eu te dissesse que a viagem no tempo pode não ser só ficção? Assiste até o final. Hoje a gente vai abrir mais do arquivo. E ele envolve um nome bem específico. Não é alegação vazia. É um projeto catalogado, com documentos circulando por aí. Documentos como esse citam o FBI e também o GAI. Estranho, né? O nome do projeto aparece como Majestic, ou Majestic 12. Um grupo ultra secreto criado no pós-Segunda Guerra. A missão seria lidar com incidentes envolvendo UFOs. Tudo em sigilo máximo. Recuperação de materiais e, supostamente, até corpos. Depois, pesquisa e engenharia reversa. Também falam em contenção de vazamentos e desinformação deliberada. E a cooperação entre os militares, a inteligência e os cientistas. Project Majestic aparece como nome do sistema. MJ-12 seria o conselho e teria sido criado em 1947, intimamente ligado ao caso Roswell. Nada foi declarado oficialmente, mas documentos que circulam afirmam essa origem. E alguns relatos vão além. Descrevem o NJ-12 como uma sociedade secreta, inclusive com maçons notáveis, como o Rito Escocês e Rito de Nova York. A lista atribuída ao conselho inclui nomes pesados. Detlef Bronk, Vannevar Bush, Jerome Hussaker. Mas o que esses nomes fariam ali? Vamos por partes. Controle de informação, classificação, need to know, compartimentalização. Conter vazamento seria prioridade. Nada podia sair do controle. E a pesquisa ocorreria em contratos e laboratórios sob sigilo. Também existiriam briefings, memos e relatórios a presidentes e altos oficiais. E aí vem a pergunta: quais documentos sustentam tudo isso? O núcleo do caso NJ-12 geralmente se resume a 3 grupos de papéis. O primeiro é o Eisenhower Briefing Document, o famoso EBD. Um suposto briefing para Dwight Eisenhower, resumindo o tema. E descrevendo como a NJ-12 seria organizada e operaria. O segundo é o Memorando Cutler-Twining, um suposto memo interno, ligado a Robert Cutler e Nathan Twining, muito citado por pesquisadores. O terceiro são os pacotes MJ-12 Briefing Area Summary. Conjuntos maiores com resumos, anexos, nomes e outros memorandos. Se você pesquisar, vai ver alegações de que tudo isso é falso. Mas pensa, se era secreto, você acha que seria fácil parecer credível? Só que não dá pra falar de Majestic sem falar de Dan Burisch. Quem foi Dan Burisch? E por que ele divide tanto as pessoas? Dan Burisch também aparece como Dan Crane em algumas fontes. Ele se apresenta como pesquisador em biociências em projetos ultra secretos.
Ele diz que trabalhou no estudo de uma entidade apelidada de J-Rod. Segundo Lazy, era trabalho que era chamado de laboratório e contenção. Dan afirma que teria trabalhado por 20 anos nesse projeto. Mas o que ele diz de tão importante? A Conferência P9. Ele descreveu a P9 como uma reunião fechada, altamente restrita. E aí vem o bizarro: seres de diversas linhas do tempo. Linhas do tempo não é só de outro planeta, é de outro tempo. Na T9 haveria humanos, mas nem só humanos do nosso presente, humanos de um futuro distante, de origens diferentes. Literalmente, viajantes do tempo. Dan diz que eram humanos, sim. Um grupo seria chamado de P45. Aproximadamente 45 mil anos no futuro. Outro grupo seria P52. Cerca de 52 mil anos à nossa frente. Esses P52 teriam degradação biológica. Pareciam mais frágeis fisicamente. E dentro do P52 existiriam subgrupos. Aqui entra o J-Rod. Os J-Rods tinham a aparência debilitada e corpo mais fraco. E dependeriam totalmente da tecnologia para sobreviver. Mas haveria outro subgrupo, os Orions, mais altos e mais fortes, e aparentemente mais estáveis do que os J-Rods. Segundo Dan, ambos tinham problemas biológicos sérios em seus mundos. E tentavam reverter isso revisitando o passado. Agora pensa nisso. Isso me lembra o paradoxo de Bootstrap. Causa e origem viram o loop. E se, desde sempre, fôramos humanos voltando para consertar os próprios erros? E se a nossa própria criação tivesse sido feita por nós mesmos? Do futuro? Lembra aquela passagem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Afinal, ninguém nunca viu Deus. E ele não fazia questão de se mostrar fisicamente. O paradoxo de Bootstrap explicaria isso? Em que tempo o homem foi criado? Essa ideia de várias linhas do tempo não é nova. Acadêmicos validam isso. Linhas paralelas que, em algum momento, podem se conectar. E é curioso como filmes e séries já trouxeram essa abordagem. Um que chamou muita atenção foi Dark. O nível de conhecimento ali é absurdo. Matemática, numerologia, energia atômica. Parece conhecimento profundo demais. E muita mensagem indigesta chega em filme e série para ficar palatável. Segundo Dan, o tempo não é linear. Einstein chama isso de espaço-tempo. Passado, presente e futuro, existindo dentro da mesma estrutura geométrica. E aí eu te pergunto, como os Simpsons acertam tantas previsões do futuro? E como Ingersoll Lockwood, no século XIX, escreveu 2 livros tão estranhos? Em um dos livros, o protagonista se chama Baron, ou o filho do Trump, e o mentor se chama Dom. Baron seria um viajante do tempo.
E um dos livros se chama O Último Presidente. Seria ficção ou uma visão do futuro mostrada de forma palatável? Mas os fatos curiosos não param aí. Já ouviu falar de John Tilde Trent, engenheiro elétrico, inventor físico do MIT? Um grande nome. Ele redigou documentos e anotações de Nikola Tesla após a morte de Tesla. John era tio de Donald Trump, e isso alimenta ainda mais suspeitas. Muitos acreditam que a chave da viagem no tempo estava nas anotações de Tesla. Agora me diz você, acredita em viagem no tempo? Ou isso é só fumaça bem contada? Você acredita que existem humanos do futuro revisitando o passado para consertar algo? E acredita que existem poderosos guardando esse conhecimento? Comente abaixo.